Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de todo domingo, aqui na nossa casa tão querida e amada. Vamos fazer o nosso momento de reflexão e daqui a pouco, depois da nossa prece, a nossa irmã Valéria vai falar sobre a confiança. Olha só que tema interessante, né? Vamos então fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo do aprendizado, para que possamos dar continuidade à nossa evolução na vida física, rumo à verdade, rumo à pátria espiritual, rumo à perfeição. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Meus queridos, boa noite. Muito bom a gente estar mais uma oportunidade, né, aqui junto, onde a gente para a nossa vida na matéria, essa vida corrida, e pode parar um pouquinho para refletir, para ficar junto, para a gente aprender mais com a doutrina espírita, aproveitar realmente essa grande oportunidade que a gente está tendo para angariar recursos, né, para o nosso espírito, porque a proposta do espiritismo é exatamente essa. Os espíritos vieram a ditar para Kardec, que teve esse trabalho maravilhoso de organizar, de codificar, exatamente para a gente ter recursos, para a gente utilizar tudo isso, aprender, entender, compreender o que nós estamos fazendo aqui, né? E nós hoje estamos aqui, ó, situados nesse planetinha, né? Nós somos espíritos eternos, indestrutíveis, criados por Deus, que é a inteligência suprema, o supremo amor, a suprema justiça, a suprema bondade, para nós atingirmos um dia a perfeição, né? Através do nosso trabalho, através do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Então hoje, nesse momento presente, nós estamos aqui com mais alguns bilhões de habitantes nesse planeta, situado aqui no planeta Terra. E a gente sabe que é um planeta inferior, né? Nós temos uma escala de mundos, temos uma escala também evolutiva, e nós estamos num planeta de provas e expiações, que já é um pouquinho melhor, porque nós já passamos por mundos primitivos, onde o instinto, onde a brutalidade eram maiores, e já caminhamos um pouquinho. Hoje estamos aqui, né, nesse porto aqui, nessa escola que é o planeta Terra. E claro, um planeta de provas e expiações é um planeta realmente onde o mal ainda prevalece. Por quê? Porque nós que estamos aqui andamos muito pouquinho na nossa evolução. Nós temos ainda muitas paixões, muitas coisas que nos prendem, né, a esse mundo. A gente estava falando aqui com a Ângela, não sei o que a gente estava comentando agora de que comer, que a gente, tão bom, que a gente, quantas coisas boas a gente gosta, mas que não nos fazem bem, mas é tão bom, né, a gente se alimentar, tão bom a gente fazer uma boa refeição, e a influência da matéria. Mas nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui, nós somos espíritos habitando um planeta, habitando a Terra. E um planeta, é claro, onde o mal ainda vai prevalecer, onde a gente nota muito egoísmo, muito orgulho, guerras. A gente ainda tem esse cenário, é um cenário próprio desse mundo. Não tem como a gente fugir disso. A gente tem que entender o contexto, porque se a gente olha, né, uma visão unilateral de uma vida só, nossa, isso aqui é só injustiça. É muita violência, muitas coisas que a gente vê que nos chocam, né? E ainda bem que nos chocam, porque a gente não pode acostumar, né, com a violência, a gente não pode acostumar com essas situações extremas que a gente vê aqui. A gente tem sim que compreender. E a gente se vê aqui passando por dificuldades, tendo notícias de muita violência, de crimes passionais, de coisas que deixam a gente realmente mexido, sensibilizado, mas isso é característico ainda da nossa evolução. Nós entendemos tudo isso, já é realmente um grande avanço. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e como a gente fazer esse trabalho de confiar, né? Porque o tempo todo na nossa vida a gente precisa exercitar essa confiança, em vários aspectos, né? A confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, porque a gente precisa ter esse rumo e saber que a gente é capaz, que a gente pode melhorar, e confiar no próximo. Mas como
exercitar a confiança que a gente tem que ter, às vezes diante de um mundo tão difícil como esse, de coisas tão complicadas que a gente vê. E ainda, com um detalhe que os Espíritos vieram nos esclarecer, nós estamos aqui em um número de encarnados, mas nós temos muitos irmãos, muitos Espíritos desencarnados que constituem essa atmosfera aqui do globo, que estão aqui nos influenciando, nós também influenciando a eles. Nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos. Então essa questão que a gente já vem aqui há alguns domingos tratando, da influência dos espíritos, ela é real, ela é verdadeira. Esse intercâmbio, ele é verdadeiro. E muitas pessoas dizem, não quero ouvir falar sobre isso, eu não acredito. Mas não importa, acreditando ou não, essa é a realidade. Isso não é o espiritismo que veio descobrir, não, isso é uma lei divina. E nós não temos como contestar as leis de Deus. Claro, uma inteligência suprema, infinito nas suas qualidades, não poderia criar nada, absolutamente nada desnecessário. Tudo tem a sua função, tudo tem uma razão de ser. E é claro que esse contexto aqui que a gente vive também tem uma razão de ser. Então está tudo harmonizado. Mas aí como é que a gente faz? A gente pode evitar essa influência, esse contato? Não, a gente não pode. Mas a gente pode aprender a conviver com isso. E aí a gente começa na questão 469, onde Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Vamos prestar atenção aqui, é neutralizar, não é evitar, porque isso não tem como, é inevitável. Mas como a gente neutraliza? Primeiro, fazendo o bem, fazer o bem. Depois, e colocando toda a vossa confiança em Deus. Nós vamos ver aqui várias vezes essa palavra confiança, que é o que nós vamos tratando na nossa palestra de hoje. Fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Nós já temos as más paixões, não são eles que vão vir porque estão desocupados ou cismam com a gente. Não, vamos lá. Não, é lei de sintonia, é lei de atração. Então, eles vão ficar aqui, ó. Nós temos essas más paixões. Então, o que a gente tem que fazer? Fazendo o bem e se esforçando para não ter mais essas más paixões, nós vamos trabalhar para isso, para neutralizar essa influência, né? Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos fez dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí a gente escuta isso, e a gente o tempo todo, né, faz essa oração do Pai Nosso, todo mundo conhece. Mas é importante a gente ler certos trechos com muita atenção e com uma outra percepção para entender. Porque aqui, que mal é esse? Nos livrar de que mal? E aí a gente vem aqui para o Evangelho, exatamente no capítulo que trata sobre a oração do Pai Nosso, nesse trechinho aqui, e aí a gente vai desenvolver, vai entender bem direitinho. Ó. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem. Inspira-nos, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos.
É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los. Se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Isso aqui não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que não. Porque nós estamos aqui, primeiro, a gente tem que se conhecer. Segundo, e se conhecendo, trabalhar para aceitar aquelas imperfeições em nós. E isso não é bom, não é agradável. Né? Como disse a Cristina e Terezinha, a gente se veste, Kleber também falou, com uma capa. Né? A gente se veste de uma couraça, porque a gente não quer mostrar para o outro que a gente é falível, que a gente é suscetível de errar, não. Nós nos impomos assim colocamos uma máscara de perfeição que nós ainda não temos. Nós temos que trabalhar, então a gente tem que fazer isso. E aí, identificando, trabalhar. Porque é aquela situação, a gente pede a Deus, eu quero ter paciência, eu quero exercitar a virtude da paciência. E aí, Deus não vai dar paciência, não vai pegar um pacotinho de paciência de presente e vai botar no nosso colo, né? Não vai fazer isso. Como é que vai ser isso? A vida vai se encarregar de oferecer situações em que a gente vai ter que exercitar aquela paciência. E quando isso vai acontecer? Nos momentos de alegria? Não. Nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos em que a gente vai se sentir perdido, sem saber para onde vai, sem uma orientação. Então, nesse momento é que é importante, né, a gente observar tudo isso e se sentir firme. É aí que a gente trabalha a confiança. São situações na vida da gente que a gente não espera, que a gente não tem controle, mas elas vão acontecer. Então é nessa hora que a gente vai ter que exercitar essa paciência, essa coragem, né? Ter fé, ter essa confiança requer uma dose muito grande de coragem, né? É um dever que a gente tem que ter de trabalhar. Então vão surgir muitas situações. Flávio, você não pediu? Eu estou mandando para você, estou mandando alguns testes. Aliás, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos trabalhando pela nossa evolução, pelo nosso crescimento em inteligência, em moral. Então nós vamos ter situações que a gente, realmente eu pedi e agora as coisas estão se apresentando. E é assim que, né, que vai acontecendo. E aí a gente fica tentando arrumar uma forma, mas como é que eu posso me livrar dessa influência? Não tem como. É persistir no bem, é persistir nesse trabalho do Espírito, que muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, mas por que eu fui tomar conhecimento disso? Por que eu estou tendo? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente não vai ter a desculpa da ignorância. Não, nós estamos conhecendo. Nós estamos tendo a oportunidade de ter contato com isso. Então isso requer de nós um trabalho, um esforço, porque a gente vai ter que conduzir a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir com o próximo diferente. Porque se nós não queremos continuar sofrendo, passando por essas situações, nós temos que nos tornar mais fortes. Nós temos que agregar ao nosso espírito essa coragem, essa confiança, porque senão a gente não consegue. Né? E ter paciência, sim, porque as coisas elas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Né? Nós somos muito apressados, nós vivemos aqui no mundo onde tudo nos propõe a pressa, a ansiedade. Nós estamos cada vez refletindo mais, cada vez meditando menos, cada vez ficando mais em silêncio. Naquele momento assim, não, esse momento é meu. Desliga o celular, não, o tempo todo conectado e manda o WhatsApp. É bom, é legal, mas tem hora que a gente entra num aceleramento mental que a gente não consegue parar e refletir, né? Aquele silêncio que é importante para a gente pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas. A gente não quer nem pensar, porque muitas vezes, não quero pensar sobre essas coisas. Minha vida está tão boa. Mas aí quando vem, né, uma dor, e para nós ainda, no nosso estado evolutivo, a dor é um aguilhão. A dor, ela impulsiona, porque aí a gente
procura uma resposta. A gente procura saber por que a gente está passando por aquilo. Muitos, outros não. Preferem se fechar na lamentação, preferem não trabalhar a resignação, não trabalhar essa confiança, né? E se fecham às vezes, e aí ficam deprimidos, revoltados, sem buscar uma compreensão. Né? Então a gente precisa, né, chamar atenção para isso aqui, ó. A gente precisa opor uma decidida e uma inabalável vontade de permanecer no bem. Mesmo nesses momentos em que a gente fraqueja, em que a gente, não quero mais saber, a gente pode? Pode. Desistir? Pode. Nós temos livre-arbítrio. Nós somos livres para decidir. Mas vamos ter ações e, consequentemente, as reações. É a lei de causa e efeito, né? Então, a gente está sujeito a tudo isso. Isso tudo já existe, né? A regra do universo é essa, desde que o universo é o universo. Então, nós é que vamos aprendendo, vamos nos adaptando. Não são as leis de Deus que vão mudar, não. As leis de Deus são imutáveis, são perfeitas. Só querem o nosso bem, só trabalham pelo amor, só trabalham pela harmonia. E nós é que estamos nos desenvolvendo, que temos que realmente fazer o nosso trabalho para compreender e, incompreendendo, praticar todas essas leis que a gente tem. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque o mal é o que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Senhor, o mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Nós vemos isso, né? Tem espíritos que são maus mesmo e que não querem saber disso, não querem saber de fazer o bem, não querem ouvir falar sobre isso. Tem espíritos assim, né? E se comprazem nisso. Por quê? Porque ignoram o conhecimento, ignoram saber que há algo maior, que as coisas podem realmente fazer sentido e fazem sentido. E para isso é fundamental entender a reencarnação. Se nós mantivermos o pensamento como a maioria da humanidade, que é criada no momento do nascimento, nada se encaixa, nada. Porque tudo que a gente passa hoje são consequências. Se não são consequências dos nossos atos da vida presente, são de outras vidas, em que a gente vai trabalhando para isso. Sem a reencarnação, nada faz sentido. É um mundo injusto, Deus não vê nada do que acontece, Deus não está vendo a guerra, não faz sentido. Mas num contexto maior, de mundos, de vidas sucessivas, aí sim, aí as coisas começam a fazer sentido. E esses espíritos que ainda se comprazem no mal, um dia também vão despertar. Um dia também vão ter esse clarear de consciência e entender que quando a gente pratica o mal, nós estamos prejudicando sim alguém, mas nós somos os primeiros a sermos prejudicados. Nós sofremos primeiro as consequências de ficarmos nesse mal, nessa ignorância. Então, o conhecimento, né, Jesus mesmo dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai libertar do quê? Da ignorância. Porque muitas vezes nós agimos no mal por desconhecer. Por isso que a partir do momento que a gente conhece, aumenta a nossa responsabilidade. Porque aí nós estamos agindo com conhecimento de causa. Né? Aí a coisa aumenta um pouquinho a nossa responsabilidade. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos bons espíritos, a fim de resistirmos à tentação.
Então a gente vê aqui o desenvolvimento desse trechinho que a gente às vezes faz habitualmente disso e não presta atenção. Não é nos livrar do mal. Nós estamos envoltos no mal. Mas é nos livrar do mal que está dentro de nós. Está no nosso espírito. E aí é que entra o trabalho. Aí é que entra a confiança, né? A gente tem que trabalhar. E muitas vezes, né, a gente diante de fatos que acontecem de violência, a gente teve, né, essa semana aqui na nossa cidade uma situação bem desagradável, que deixou todo mundo assim espantado e tudo. E aí a gente vê também, não só nessa situação, mas em muitas outras, as pessoas ou nós mesmos se intitularem de um julgamento. Né? A gente para julgar o próximo, a gente realmente se veste de uma toga, né, de juiz, a gente condena. E como nós estamos vendo aqui, todos nós, com exceção de alguns espíritos que estão aqui mais evoluídos, que vêm para nos auxiliar, nós não estamos numa condição muito melhor, não. Porque às vezes a gente está criticando um criminoso, a gente está criticando uma pessoa que cometeu um ato porque estava sofrendo uma influência, ou porque tem aquele mal ainda dentro dele, e a gente julga, a gente acha que é melhor para ele, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não estamos também distanciados disso, né? A gente está muito envolvido, nós somos passíveis de cometer coisas muito piores, né? Às vezes a gente fala da desonestidade, a gente vive um momento assim no nosso país. Mas nós temos que observar se na nossa vida, no nosso cotidiano, nós também não estamos praticando pequenas desonestidades. Porque pequenas não, desonestidade é desonestidade sempre. Não tem 2 pesos e 2 medidas. A gente critica o outro, mas será que também na nossa vida a gente não está fazendo pequenas desonestidades com as pessoas que a gente lida? Não está praticando pequenas corrupções? Né? Não está favorecendo aí, engrossando essa fileira do mal? E fazer, porque nós todos temos inferioridades, estamos sofrendo e passíveis dessa influência espiritual, e podemos, num momento de desatino, de ódio, em que a gente não tem o governo das paixões, as paixões elas nos governam, né? Elas são necessárias num primeiro momento para o espírito, elas têm a sua razão de ser. Mas à medida que o espírito evolui, essas paixões, elas têm que deixar, tem que ser coisa do passado. Muitas vezes a gente pode provocar um desatino. E aí entra a palestra da Terezinha de semana passada, do perdão. Como a gente quer ser perdoado? Como a gente quer sofrer essa indulgência, esse amor, esse perdão, se a gente não está disposto a perdoar? A gente tem que fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Muito cuidado, porque a gente não tem, o nosso telhado é de vidro sim, e um vidro bem fininho. Então, cuidado para julgar. E aí a gente vê nas redes sociais, nossa, porque tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E aí a gente vê o quanto pouco a gente evoluiu, né? Ainda o que prevalece no nosso mundo, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo avanço, e muitas vezes é o olho por olho, dente por dente. Fez com uma pessoa isso, também tinha que sofrer isso, né? Isso é o que nós achamos justiça? Isso é que é ser caridoso? É isso que é exercitar a caridade, a indulgência? Porque a caridade ela vai muito além da matéria, do material, né? A caridade, como Jesus a entendia e praticou, ela abrange todas as situações da vida social, da vida íntima. E a gente tem que tomar, realmente, prestar muita atenção nisso. Fazer a nossa parte. Não compartilhar nas redes sociais. As pessoas, às vezes, têm uma insensibilidade tão grande. As pessoas botam foto de atropelamento, de acidente, de morte, e sai compartilhando. Isso é uma coisa mórbida. Isso é uma coisa horrível. Não se pensa na família daquelas pessoas. O que uma mãe, o que um filho, alguém está vendo. Então não compartilha essas coisas. Tira, deleta essas coisas que não fazem bem. Programas de televisão
que se tivesse contato, espirrava sangue na sala da gente. Não assistir isso. Não dar ibope a isso. Isso sim é ser honesto. É fazer o que a gente pode. Porque a gente não está lá no lugar da presidente da República, que tem os encargos e as responsabilidades dela. Mas nós estamos aqui, na nossa pequena missão diária, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, que a gente sabe que o bicho às vezes pega, né? E pega mesmo. É nessas horas. É não fazer parte disso. Ah, mas todo mundo faz. Problema é de todo mundo. Nós não somos todo mundo. Ou a doutrina espírita veio para fazer diferença na nossa vida, ou nós estamos perdendo tempo aqui. Perdendo tempo. E a gente não quer perder tempo. A gente precisa ter contato com isso aqui para melhorar, para evoluir, para mudar a nossa forma de pensar. Se todo mundo faz, problema de todo mundo. Eu não sou todo mundo, eu não concordo com isso. No momento que a gente vê um acidente, junta todo mundo ali. É lembrar, meu Deus, fazer uma prece. Pede aos amigos espirituais que auxiliem aquela pessoa. Não é ficar ali, né, verdadeiros às vezes, como se fossem urubus na carniça, uma coisa horrível. Nós não estamos aqui para isso. Será que se fosse um familiar nosso, a gente ia gostar de estar vendo aquilo ali? Ia gostar que alguém fizesse aquilo ali? Então, realmente, é nessas coisas que a gente precisa observar. E às vezes a gente não pensa, isso não tem nada demais. Tem sim, porque nós estamos contribuindo para essa energia que circunda aqui. Se já é um planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece, onde essas coisas todas aí predominam, e aí a gente ainda engrossa mais isso ainda, a gente ainda dá gás para isso, a gente dá ibope para isso. Não gosto disso, eu não assisto isso, eu não compartilho isso. Se tem pessoa que gosta de fazer isso, tira a pessoa. Não quero participar disso. E tomar muito cuidado, porque o que a gente está julgando, a gente pode vir a um dia cometer. Então vamos realmente ter humildade, se colocar no lugar do outro, ver que o outro, nossa, ele realmente, ele erra, eu também erro, todos nós erramos. E prestar atenção nisso. E isso às vezes a gente passa despercebido por essas coisas, mas nós temos que despertar a nossa consciência para isso. É isso que os espíritos vieram fazer, todo esse conhecimento aqui maravilhoso. E foi muito interessante, porque eu estou terminando até de ler, estou terminando, tá, Magui? Que eu estou com o livro já há um tempão, a biografia de Kardec, né? Assim, fascinante o trabalho de Kardec. A gente não pode nem mensurar. E quando a gente começa a ler aquelas páginas ali, a ver, né, um cientista, uma pessoa que é completamente capacitada para fazer isso, que confiança ele teve. E aí vem contando toda a história de como é que foi da Revista Espírita, como é que foi a queima, né, o ato de Barcelona, como é que foi a queima lá do Livro dos Espíritos em praça pública, quando isso aconteceu na Espanha. E ali, ele muito centrado, muito preparado para aquele trabalho ali. Porque olha o que ele veio trazer. Né? Por isso que a gente tem que ter muito respeito. A gente tem que ser fiel, sim, ao trabalho que ele fez. Quer aprender a doutrina espírita? Vai estudar a obra básica. Tem que estudar a obra fundamental. Tem que estudar o Livro dos Espíritos. Tem que estudar. Mediunidade, né? Essa influência. Como é que isso se dá? Tem que se estudar. Tem que saber. Se tiver mediunidade, é bom, porque a gente fala da mediunidade, né? E a mediunidade, ela cria uma coisa assim mágica e fantasiosa, né, para muitas pessoas, que acha que, não, médium, eu vou lá fazer o trabalho, né, no centro, vou estar ali 1h30 ali na reunião. Mas o médium, ele é um intérprete, ele é um canal. Então a mediunidade, o médium, o trabalho do médium, ele não se restringe só quando está aqui, não. É 24 horas. Nós que somos médiuns aqui sabemos da responsabilidade que é, do compromisso. Não vai vir para cá para ficar só espírito superior dando comunicação, não. Se a maioria daqui não é espírito superior, vai se comunicar espíritos em sofrimento, em dificuldade. E à medida que a gente vai estudando e educando a nossa mediunidade, a mediunidade é no mundo. A vivência que a gente tem que ter. O médium não pode se comprazer com certas coisas, tem que ter uma educação, tem que ter uma disciplina. Porque senão a faculdade que ele tem também não serve para nada. E muitas vezes nós caímos também nessas armadilhas que a espiritualidade... Nós somos falhos, nós não somos perfeitos, né? O médium, nem nós que estamos aqui falando. Ah, meu Deus, nossa, como é que é? Será que ela realmente faz, se não deixa de fazer?
Se eu não fizer, pior para a gente que está aqui. Pior para a gente, porque a gente está, né, tá falando, está divulgando, então tem mais responsabilidade ainda. Eu lembro que quando eu vim para cá, eu via, né, assim que eu comecei a frequentar, que jamais pensei que um dia estar aqui, jamais, nunca passou isso pela minha cabeça. Né? E assim, a gente vê as pessoas falando, eu ficava, né, a gente cria uma áurea, assim, era Sueli, Valzali, Zé Manel, ai meu Deus, que coisa, e você fica assim, ai, tem aquele ar assim, ai, será que eles fazem tudo de perfeição? Não, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós temos dificuldades, nós caímos também nessas armadilhas, em influências, em obsessões, nós não estamos livres. A gente tem responsabilidade, mas é uma responsabilidade de todos. A doutrina espírita não tem sacerdócio ou isso ou aquilo, não. Nós estamos aqui falando porque a gente é mais metida besta um pouquinho, né, Sueli? A gente vem falar porque tem que divulgar, porque a gente tem amor pela causa. A gente quer que isso seja conhecido e é preciso divulgar, né? A gente tem que respeitar um trabalho que foi feito desse tamanho, com informações maravilhosas. Nós temos sim o trabalho, temos que divulgar, mas também temos que praticar, né? O esforço de todos nós, de quem está aqui, de quem está assistindo, de quem vem no estudo, de todo mundo. Nós somos também, é a mesma coisa. Ah, não me irrita sim, se irrita às vezes com bobagem, como diz a Cristina disse, né? Às vezes em grandes situações a gente tem força, a gente consegue, agora no dia a dia, né? Naquelas pequenas situações que você tem dentro de casa, eu até falei aqui, brinquei, que essa coisa, um gosta de arrumar, o outro não gosta de arrumar, que às vezes eu vivo numa guerra em casa, né? Eu com minha irmã, eu gosto de tudo arrumado, a outra não gosta, e fica aquela guerra. Então tem hora que a gente fala, meu Deus, larga. Para de ficar prestando atenção nessas coisas, né, mãe? A mamãe sempre fala, quem manda ser perfeccionista, gostar de tudo direitinho, acaba sofrendo mais. Então a gente tem que aprender, né, no dia a dia, nessas coisas que a gente vai, porque essas coisinhas pequenininhas, essas alfinetadinhas do dia a dia, vão nos desgastando, vão nos estressando e vão fazendo que a gente suba aquela escadinha, né, que a Sueli falou há pouco tempo, da irritação, da contrariedade, aí está sempre irritado, está sempre de mau humor, e só vai crescendo. Eu ainda dei uma palestra para uma amiga, ela falou, nossa, eu acho que eu estou lá no topo da escada. Aí falou assim para mim, eu falei, você não, todos nós, a gente tem que ficar muito esperto, porque senão a gente vive o tempo todo no topinho da escada, e para descer depois, é mais difícil, né? E aí, falando agora um pouquinho de confiança, olha que interessante a definição da confiança no dicionário. Segurança íntima de procedimento. Está lá no dicionário, olha que coisa interessante. Crédito, né? Confiar, ter confiança, ter fé, esperar, né? Segurança íntima de procedimento. E como a gente vai adquirir essa segurança íntima sem compreender as coisas? Não tem jeito, né? E a fé que o Espiritismo nos propõe é uma fé raciocinada, é uma fé que pode questionar, não é porque está escrito, tem o que a gente está falando aqui, não, lê isso aqui. Zé Manuel sempre falava isso, né? Passou essa existência dele aqui sempre tentando achar uma coisa melhor, que explicasse melhor, e ele não achou. Ele falou, não, eu acho que é isso aqui, né? E divulgou e trabalhou por isso. Então tem que ter essa segurança, essa autoconfiança de saber que está tudo certo. Nós somos regidos por leis perfeitas. Perfeitas. Deus não podia criar nada e não criou nada inútil, sem uma finalidade. E nós fomos criados por Ele. Para quê? Para evoluir. Para um dia ser perfeito. Mas até chegar lá, nós temos um longo caminho para percorrer. Nós estamos bem no começo. Então não é para a gente desanimar e ficar achando, nossa, né? Ou a gente estuda o Evangelho, nossa, que coisa linda, que bom ter paciência. Mas vai praticar. Aí são outros 500, não é só a teoria. Teoria é muito bom, nos ajuda, nos orienta, mas o que vale é a prática. E o esforço, isso que é importante, é o esforço, porque para a gente praticar isso ainda no nosso nível evolutivo é difícil, requer muito esforço, mas vale a pena. Vale a pena compreender que tudo tem um tempo certo. E não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. E se a gente observar a natureza, é tudo perfeito.
Tudo na natureza obedece a um ciclo, obedece a um tempo, e na nossa vida também. A gente quer que as coisas aconteçam, quer, pede muito, né? Mas às vezes as coisas não acontecem, já perde logo a fé. Porque quando a gente tem fé, a gente não perde, né? As virtudes, quando elas são adquiridas, elas fazem parte do nosso espírito e não são perdidas. Elas vão sendo aumentadas, potencializadas. Então a gente confia, a gente passa a ter uma segurança no proceder. Ah, mas às vezes é difícil, a gente acha que está fazendo bem e aí não vai dar muito certo, mas faz o bem. O que é avaliado e o que Deus leva em consideração sempre, em todas as circunstâncias, é a intenção. Está bem intencionado? Quer fazer o bem? Quer ajudar? As coisas vão acontecer. Mas a gente ainda faz alguma coisa pela gente ou por alguém naquela expectativa, eu vou, né? E às vezes quando a gente não recebe, pessoa ingrata, mas você está fazendo aquilo, você tem que fazer aquilo de coração, você não tem que esperar nada em troca, mas para nós isso é impossível. Não, eu tenho que amar uma pessoa, mas eu também tenho que ser amada na mesma proporção, porque senão não vale. Nós condicionamos, né, o amor, condicionamos uma lei divina, que é a lei do amor, que está presente em tudo. A gente quer colocar dificuldades, condições para as coisas acontecerem, e não é da maneira como a gente quer, né? E aí vamos para um outro item aqui do Evangelho, que também nos exorta a esse trabalho de confiança. Várias outras passagens, né? Que é uma das passagens que eu acho do Evangelho muito bonita, porque assim, é um sentido alegórico, mas que tem uma profundidade muito grande. Está lá no capítulo Buscai e Achareis. Observai os pássaros do céu, né? E aí começa com uma passagem do Evangelho que é um pouquinho, não é muito longa não, mas dá para a gente ler. Tem muita riqueza aqui. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura, né? Crescer. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E a gente lê isso aqui, que bom, né? Dá uma preguiça. Que bom, não preciso fazer nada, né? Tudo vai vir na minha mão, dá uma preguiça boa, né? Que a gente é um pouquinho preguiçoso, a gente se aconchega, que bom, tem que me preocupar. Mas aí não é bem assim, né? Vamos compreender o que dizem os Espíritos. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso.
Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Né? Quantas vezes não, todas as vezes, como nós somos ajudados. Né? Vamos dormir, às vezes, angustiados, preocupados, para querer resolver uma situação, e a gente não sabe. Ou fases da nossa vida que a gente entra numa inquietação, numa indagação sem fim. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? A gente tem umas fases assim. Né? E isso passa. Porque como? Como é que passou? Porque muitas vezes, durante o sono, nós temos contato com os espíritos amigos, com o nosso anjo da guarda, que vem nos orientar. Olha, você agora não está registrando isso, mas ó, vamos sentar aqui para bater um papinho, vamos ver suas escolhas, vamos ver o que você fez lá, por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo, e o acaso a gente sabe que não existe. Então, de repente, aquela angústia, aquela dificuldade, aquilo desaparece. Porque a gente começa também a ser ajudado a focar em outras coisas e ter mais clareza no nosso olhar. Então, muitas vezes o que nos angustia, a gente fala, meu Deus, por que eu não tinha pensado nisso? Porque você estava fechado, reclamando da vida, achando tudo ruim, achando que nada dá certo. E é aquela história. O que você pensa, o que você emite, é o que você tem de resposta. Né? A gente não diz isso, que o universo conspira a favor ou contra. Mas vai ser essa situação dependendo do que nós emitirmos. É a lei do retorno. Nós vamos fazer o bem, receber o bem, fazer o mal, receber o mal. Vamos ficar sem trabalhar resignação, reclamando. Vamos receber só isso. Vamos ficar com esse olhar, com essa visão deturpada. Né? Quantas vezes nós somos ajudados? Não vai ali, claro, a espiritualidade não vai chegar, não, olha, faz isso, isso, isso. Age assim, assim, assim. Não, nós temos livre-arbítrio. Eles não podem interferir. E muitas vezes a gente confunde, né, quando a gente estuda sobre os anjos da guarda, a gente confunde isso, porque a gente acha assim, mas eu peço as coisas, não acontece nada do que eu peço, parece que é tudo ao contrário. Né? Parece que o meu anjo da guarda tirou férias. Não, o anjo da guarda não tira férias, não, ele está ali. Ele está observando, ele está inspirando, ele está tentando te falar alguma coisa. Mas nós fechamos esse canal de comunicação com ele. E ele não nos abandona, ele está ali do nosso lado, mas ele deixa. É igual um pai e uma mãe, que falam para o filho, olha, tem que fazer isso, orienta, obrigada. Orienta, procede assim, faz assim, porque tem mais experiência, não sei o quê. Mas não adianta, você fala... E às vezes o filho vai fazer tudo ao contrário do que você está falando. Por quê? Porque ele precisa vivenciar aquela experiência, ele precisa aprender da forma dele, precisa quebrar a cara, muitas vezes, literalmente, né? Para poder, realmente. Né? E a gente, quando é jovem, meu Deus, meu pai não deixa fazer isso, meu pai é aquilo, minha mãe é aquilo, não sei o que, a gente está sempre criticando, está sempre achando ruim. Mas quando a gente cresce mais um pouquinho, quando a gente vira pai e mãe... Aí a gente entende, graças a Deus meu pai me disse não. Graças a Deus ele me protegeu, ele não deixou. Né? A gente tem hora que não entende, que fica rebelde, é a mesma coisa. Um Deus que nos ama, que fala, olha, não faz isso, não vai por aí, mas às vezes precisa. E às vezes até é bom, porque na maioria das vezes a gente aprende quando a gente erra, quando a gente quebra a cara. Então, é assim que a gente vai adquirindo experiência.
Mas ele está sempre ali para nos auxiliar, porque sem a ajuda deles seria muito difícil. Nós somos muito falhos, mas eles estão sempre ali. Mas não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles orientam, mas não podem fazer as escolhas por nós. Não podem. Eles não têm essa missão. A missão é de zelar, de cuidar, de orientar, mas deixar também a pessoa, às vezes, aprender por conta própria, né? Então a gente é inspirado, né, a sair daquela dificuldade. Uma ideia. E às vezes ali está a solução para o problema. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz por intermédio da consciência que o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, estou falando, mas não quer, então vai lá ver. Vai ver como é que a coisa acontece, né? Então é para isso que nós estamos aqui. E agora me veio a gente está estudando na terça-feira, deixa eu ver se eu acho aqui, para falar da finalidade da encarnação, né? Porque muitas pessoas acham, tem essa ideia de que trabalhar, de que está aqui um castigo. Não. Infelizmente, às vezes a gente escuta isso às vezes dentro do próprio movimento espírita, tem algumas obras que não tem nada a ver com o espiritismo, falando isso. Não, porque isso é punição, e a gente tem ainda no inconsciente popular aquela história, né? A gente vivia no paraíso não fazendo nada, e foi a Eva, logo a Eva, né? Comer a maçã, e aí o homem foi obrigado a trabalhar. Isso é uma figura alegórica. O trabalho é lei divina, é uma lei divina, a gente tem que trabalhar assim, não é um castigo. E aí, aqui na Gênese, né, que é o que a gente está estudando até na terça-feira à noite, diz aqui assim, a obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do corpo, a sua segurança, a seu bem-estar, o obriga a aplicar suas faculdades em investigações, a exercê-las e a desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu progresso. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo que habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. Então, a finalidade de nós estarmos aqui é essa. Nós desenvolvermos a nossa inteligência, desenvolvermos a nossa moral, para avançar e também contribuir para o avanço do globo, né? As pesquisas científicas, as descobertas que ajudam a gente ter uma vida aqui material melhor, né? Deixa eu ver outro pedacinho aqui. A encarnação não é, pois, uma punição para o espírito, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. Isto é, se subtrai à influência da matéria, se purifica. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e sua percepção se ampliam. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. Né? Aquela coisa, todo mundo quer ser feliz. Mas essa felicidade absoluta, real, sem problemas, para nós não existe. São momentos felizes, são momentos que vão acontecer, mas essa felicidade só quando a gente evoluir também. É uma conquista do espírito, mas não nesse momento, né? Mas como ele age em virtude do seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o progresso. Por consequência, prolonga a duração de suas encarnações materiais, as quais, então, se tornam para ele uma punição.
pois que, por sua culpa, permanece nas fileiras inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar a duração de suas encarnações, mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo. O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e que estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio, daí resulta que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, nos quais a encarnação é mais ou menos material. Nesse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada por espíritos relativamente inferiores. A vida corporal ali é mais penosa que nos outros mundos, assim como há outros mais atrasados, onde a vida é mais penosa ainda que sobre a Terra. Para alguns desses mundos, a Terra seria relativamente um mundo feliz. Se a gente está achando que não está boa, já foi pior. Se a nossa situação não é boa, já foi pior. Então vamos parar de reclamar e fazer o que a gente tem que fazer, né? Vamos ver aqui. Ó, assim, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, em qualquer grau da hierarquia em que se encontrem, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Aos menos adiantados, como se tratasse de simples serviçais, incumbe uma tarefa material, a princípio inconsciente, depois gradualmente intelectiva. Por toda parte se exerce a atividade no mundo espiritual, e nela não se encontra a inútil ociosidade, em lugar nenhum. Né? Tudo é trabalho. Nós temos que trabalhar, o universo trabalha, tudo se movimenta, tudo está num fluxo constante. Se a gente não segue esse fluxo, a gente fica parado, fica estagnado, não evolui, não anda para frente. Então é exatamente isso mesmo, é o que a gente tem que fazer, confiar sempre. Fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não é nem o porquê, eu acho que não é essa pergunta que cabe, mas para quê? O que eu preciso aprender nessa situação? Por que eu estou sofrendo uma influência espiritual? Será que eu estou agindo com o outro, procedendo com o outro da mesma forma que eu gostaria que procedessem comigo? Isso é uma regra infalível. É se colocar no lugar do outro, é ter a empatia, é perceber a dificuldade do outro, é perceber o momento do outro, é saber, olha, realmente eu queria que a pessoa agisse assim, mas ela não tem condições para isso. Saber respeitar o momento da outra pessoa, orar, pedir força, confiar. Essa é a regra, né? Confiar. E aí, para a gente terminar, eu queria deixar 3 palavrinhas que, numa reunião mediúnica que a gente teve, nem sei quanto tempo tem, mas teve a comunicação de um espírito, eu não sei, eu acho que foi até psicografia. E ele deixou 3 palavrinhas que eu sempre tenho comigo, está lá colada na porta do meu armário, que é: confia, ora e espera. 3 palavrinhas, né? Confia, ora e espera. Ou seja, confie, faça a sua parte, faça uma prece sempre para se conectar com essa espiritualidade e espere. E espere que realmente as coisas vão acontecer. Isso é um fato, é uma verdade incontestável. Que quando a gente faz, quando a gente confia, com certeza a gente vai ter essa lei do retorno em situações que a gente não faz nem ideia e que, se a gente não sabe o trabalho que deu para chegar ali, a gente pode achar que é um milagre, que é uma intervenção divina. Não, é fruto do nosso trabalho, é fruto desse exercício de confiar e de saber que tudo acontece na hora certa, da maneira certa, como tem que ser. Né? Obrigada a todos e boa noite.